Chega mais que hoje a gente conta a última história da série Outubro Assombrado. Aliás, a última não, as 3 últimas. Sim, hoje vão ser 3 histórias. Preparadas? A primeira é de uma brazuca que ficou até perturbada com a presença de um espírito que estava na casa dela por anos. O negócio foi tão forte que ela tirou até foto com ele. A segunda se passa numa rua escura, numa noite chuvosa, quando uma brasileira sente a presença de alguém e quando olha, era um ser assustador, que só ouvindo os detalhes da história mesmo para entender. Na terceira e última história, já imaginou você lá na porta do velório e o defunto vem conversar contigo? É de dar medo, né? Mas é de dar risada também. Então já pega a pipoca, curte a gente no YouTube, no Spotify, na Apple e no Google Podcast e segue a gente no Instagram, @História de Imigrante. Manda para aquela amiga que treme só de pensar nas coisas do além. Só pra sacanear. E segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. A primeira história que a gente vai contar hoje aqui é da Stephanie. Ela tinha 15 anos quando começou a perceber uma presença estranha na casa dela. No começo, ela via alguma coisa passando correndo perto dela, tipo um vulto. Essa aparição foi se tornando cada vez mais frequente. Vira e mexe, ela via essa coisa passando por ela e aos poucos ela foi identificando. Era um menino pequeno, de mais ou menos uns 5, 6 anos. Ele era loiro e olhava sempre para baixo. O semblante dele era caído. Eu perguntei para Stephanie se ele tinha cara de coitado, porque com semblante caído a gente logo imagina alguém sofrendo, né? Mas ela me disse que não. Era cara ruim, tipo olhando com raiva de baixo para cima. Era assustador mesmo. Aí a Stephanie começou a escutar vozes. Era como se alguém estivesse tentando se comunicar com ela. A Stephanie escutava chamarem o nome dela. Ela foi ficando paranoica, até pesadelo ela começou a ter. Nessa época, a Stephanie tinha mania de ficar tirando selfie em casa, coisa de adolescente. Só que nesse tempo ainda não existiam essas câmeras próprias para selfie, que fica na frente do celular. Então, ela virava o celular de trás para frente para fotografar e depois desvirava para ver o resultado, se a foto tinha prestado. Só que num dia desses, ela tirou lá a foto dela, só que quando foi ver, ela não estava sozinha. O menino saiu na foto. Ai, tô até arrepiada aqui. Na foto, ele aparecia atrás dela com a mão encostada no ombro dela, assim, apoiando no ombro da Stephanie, fazendo pose para tirar foto mesmo. E com a mesma cara que ela já tinha visto ele, aquele olhar de baixo para cima, cara de coisa ruim. A mãe da Stephanie correu com a menina para a igreja e pediu lá para rezarem por ela. Aí o pastor falou para ela algo como: Irmã, Deus está me dizendo que você ganhou algo que está te trazendo essa perturbação. Caraca, e tem isso, é? Depois disso, uma mulher lá da igreja foi até na casa da Stephanie fazer ali uma limpeza no ambiente. Eu acho que foi isso. Aí depois de fazer as orações, a imagem de um cordão com um pingente veio na cabeça da Stephanie. Ela sentiu como se fosse um sinal mesmo, um sinal de Deus. Aí ela lembrou que ela tinha essa correntinha que tinha trocado com uma menina numa festa. Ela nem conhecia essa garota. Aí a Stephanie deu fim nesse cordãozinho. E depois disso, depois que ela jogou o cordãozinho fora, tudo acabou. O menino loirinho de cara amarrada nunca mais apareceu. Hein? A Stephanie faz um alerta. Ela diz pra gente tomar aí cuidado com os anátemas. Vocês sabem o que é isso? Bom, eu não sabia e fui lá no Google pesquisar.
Anátemas são as coisas que você coloca dentro de casa e traz maldição. Eita, que agora eu vou ficar encucada. Bom, essa foi a história da Stephanie. A segunda história de hoje é da Akemi. A história dela se passa em novembro de 2022 em New Jersey, Estados Unidos. A Akemi estava voltando para casa como fazia todos os dias depois do serviço. Era noite e estava chovendo. Ela carregava um guarda-chuva para se proteger ali da chuva e enquanto caminhava, ouvia música no fone de ouvido. O som que ela ouvia enquanto caminhava era um pop americano. O chão estava bastante molhado e ela vez ou outra desviava para não ensopar os pés. Quando passou perto de uma casa que tinha uns containers de lixo na frente, ela reparou que tinha alguém sentado ali, ao lado das lixeiras, no chão. Então, conforme ela ia se aproximando, ela via com mais nitidez essa pessoa. Pelo tamanho, parecia um homem. Ele estava sentado no chão encolhido, com as mãos segurando as pernas, provavelmente tentando se esconder da chuva. O cabelo estava todo jogado para frente, mas não cobria todo o rosto. Mas aí é que tá o detalhe, não tinha rosto. A Akemi encarou a pessoa rápido, meio que tentando entender, e essa pessoa, ou sei lá o que é, eu falo isso porque esse ser não tinha olho, boca, nariz, tinha cabeça, cabelo e só. A Akemi fingiu que não viu nada e passou pela coisa meio que olhando de rabo de olho. Só que ela viu que a coisa ficou ali acompanhando onde ela ia. Eu não vou falar que ficou olhando porque não tinha olho, mas tipo, de alguma forma, viu que a Akemi estava passando ali. Cara, pensa, tudo escuro, ninguém na rua. A Akemi estava com um fiofó na mão, achando que o trem lá podia pular em cima dela a qualquer momento. Aí ela apertou o pé, a chuva parecia ainda mais intensa quando a Akemi resolveu olhar para trás. Acho que ela queria ver se a coisa estava atrás dela, né? Eu acho que eu faria isso também. Para saber se tem que correr, gritar, sei lá o que se faz nessas horas, mas enfim. Quando ela olhou para trás, ela só viu a coisa atravessando a rua para outra calçada. Passou super rápido, todo corcunda, como se fosse um bicho, com as patas no chão e desapareceu do nada. Escafedeu-se assim, no ar. Mas, gente, sabe do pior? Essa não foi a primeira vez que algo estranho aconteceu com ela nessa rua. Essa rua era caminho entre o trabalho e a casa dela, e por isso a Akemi sempre passava por lá. Uma outra vez, ela sentiu alguma coisa agarrar a panturrilha dela. Ela estava andando quando uma mão segurou a perna dela. Quando a Akemi olhou para baixo assustada, não tinha nada. Melhor mudar de caminho. É o que eu faria. Nem durante o dia, com sol quente, eu passaria nesse lugar aí de novo. A Akemi entendeu que esse homem corcundo que estava sentado, encolhido no chão, pode ser um espírito sofredor que estava vagando em busca de ajuda espiritual. Por via das dúvidas, eu ficaria longe, já falei. Bom, essa foi a história da Akemi. A terceira história de hoje é da Eduarda. A Eduarda trabalhava com faxina e tinha uma casa que ela limpava 2 vezes por semana. Era sempre às segundas e sextas-feiras. Numa sexta-feira, a patroa dela, a dona da casa, se ofereceu para levar a Eduarda embora. A Eduarda aceitou a gentileza, só que no caminho a patroa deu uma parada. Ela não tinha avisado que ia ter que parar no caminho nem nada, mas a Eduarda estava de carona, vai falar o quê, né? O negócio é que a patroa parou num velório. Ela disse lá para Eduarda guardar no carro que ela só ia dar um abraço na família do falecido e voltava rapidinho. A Eduarda, que estava cansada e querendo cama, não gostou da ideia, mas não custa nada esperar um pouco. Daí, enquanto a patroa foi lá dentro do prédio onde o corpo estava sendo velado, a Eduarda ficou na parte de fora do carro para respirar um ar fresco. Aí nisso, um cara que estava passando viu que a Eduarda estava ali sozinha e foi lá puxar conversa. Esse cara era um senhor de idade já e estava vestido com um terno preto. Era um homem bem alinhado, devia estar no velório, ela pensou. Mas enfim,
Aí esse senhor soltou ali pra ela aquelas reflexões de velório, saca? Aquela coisa de aproveitar a vida enquanto dá tempo, ser mais gentil com o próximo, porque a amizade é a essência da vida, e tem também o lance dos bens materiais, que não adianta ficar juntando dinheiro a vida inteira, porque depois que morre não leva nada. A vida é muito curta. Bom, ele ficou dando esses conselhos aí para Eduarda. Só que depois de falar um monte, esse homem foi embora. Não, ele não saiu andando, ele sumiu. A Eduarda falou que piscou e o senhor tinha desaparecido. Aí beleza, Eduarda esperou mais um pouco até que a patroa chamou ela lá dentro, lá no velório, onde estava o caixão. A Eduarda estava cansada de ficar lá fora e foi, né? Mas quando entrou na sala, o choque. O homem que estava no caixão era o mesmo que estava lá fora. Aquele senhor lá, meio filósofo, psicólogo, coach de vida, escritor de autoajuda ou sei lá o quê, era o mesmo do caixão. A Eduarda até perdeu o rumo. A coitada da garota ficou tão assustada que depois disso, nem dormir ela conseguia mais. Ela ficou umas 2 semanas dormindo super mal, cheia de pesadelos. Ela procurou ajuda espiritual para fazer reza, ajuda profissional de terapeutas, foi atrás de quem pudesse ajudar. Ela só queria a vida normal de antes, mas assim, ela nunca contou nada para a patroa do ocorrido. Ela não contou que conversou com o defunto. Pior, o defunto amigo da patroa. Bom, 1 ano depois de todo esse ocorrido, teve um dia lá que Eduarda estava muito agoniada, afobada, e nem estava conseguindo disfarçar. Aí a patroa quis saber o que estava acontecendo. Aí meio que sem pensar, Eduarda soltou lá pra ela: Ai, tem quase 1 ano que eu não tô bem mesmo. Desde o dia daquele velório que a senhora me levou que eu não durmo direito. E aí a Eduarda seguiu. Eu não quis contar na época pra não pagar uma de louca, mas o negócio é que o defunto veio conversar comigo quando eu tava lá fora. Não era espírito não, era gente normal e ainda com papo de aproveitar a vida e tal. Aí a patroa arregalou o olho, mas não era de susto de quem viu a assombração, não. Ela arregalou o olho porque viu que a Eduarda estava surtada por causa de um mal-entendido. O defunto tinha um irmão gêmeo. Gêmeo idêntico. E esse irmão realmente chegou no funeral quando a Eduarda estava lá fora. Então é isso, eu escolhi essa história da Eduarda para encerrar esse nosso Outubro Assombrado, porque como eu disse no começo, a gente se assusta, mas a gente também se diverte. E o final dessa história é pra gente quebrar esse clima aí de sobrenatural, porque novembro tá aí e nada de assombrado. E você aí, já viveu alguma coisa do além? Escreve pra gente no YouTube ou no Instagram, eu vou adorar ler sua história. Na semana que vem a gente fala de novo de velório, mas não, a história não é de dar medo, mas se bobear é de arrepiar. É que uma brasileira descobriu que o namorado dela era casado e ela descobriu isso no dia que o homem morreu. Acredita? A gente conta como isso aconteceu na próxima quinta-feira aqui no podcast História de Imigrante. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.